Imagina-se com 90 anos, 100 anos, com um super mega microscópio e estando num laboratório a continuar a descobrir nesse caminho? É o meu sonho, eu tenho o Attenborough é uma das minhas inspirações, e tenho outras colegas com 90 anos que ainda estão ativos e ativas, e esses são as minhas referências. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa o entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas e infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha entrevistada cresceu numa altura em que eram poucas as mulheres cientistas em Portugal. E por não saber que essa era uma possibilidade para si, começou por estudar medicina, interessada em saber mais sobre o mistério do corpo humano. Mas depressa se fascinou mais pela vida de laboratório do que pela prática clínica, e desde aí tem feito um percurso de excelência na investigação, a decifrar o mistério das células humanas e a escutar as conversas dos genes com a célula e entre as moléculas. O código secreto da vida. Falo de Maria do Carmo Fonseca, que é uma das mais prestigiadas cientistas portuguesas na área da biologia molecular. Uma mulher que parece viver no futuro, a preparar uma existência melhor para todos nós quando lá chegarmos. Neste caminho, foi cofundadora e presidente do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, até à sua fusão com o Instituto Gulbenkian de Ciência, e que deu origem ao atual Instituto de Medicina Molecular Gulbenkian. E é lá que esta professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa está, ao lado de mais de 700 investigadores de todo o mundo, em busca de mais avanços no conhecimento científico. Boa parte da sua investigação tem sido dedicada ao estudo do RNA, que está na base da primeira vacina contra a Covid-19. Uma molécula essencial para a vida, que pode vir a salvar milhões de pessoas e ser a chave para uma revolução no tratamento do cancro e de várias doenças, até agora incuráveis. Com um sem fim de distinções e artigos publicados, destaco o Prémio Pessoa 2010, que a tornou a primeira mulher cientista a merecer tal destaque pelo relevante trabalho no conhecimento dos mecanismos da vida. Até que ponto a ciência está perto de descobrir o segredo para vivermos mais e desacelerarmos o envelhecimento? Será possível a maior parte da população viver até aos 100 anos, mais jovem, mais saudável, com mais qualidade de vida? Numa entrevista, após receber o Prémio Pessoa, Maria do Carmo Fonseca deixou um alerta duro e profundamente atual. É preciso investir seriamente em ciência, ou Portugal arrisca perder completamente toda a competitividade a médio e curto prazo. Em que ponto estamos nesta matéria? A investigação científica ainda não é suficientemente valorizada no país? Vou perguntar. Num tempo cada vez mais acelerado e capitalista, em que se exige resultados imediatos, como se protege a investigação lenta? Como se convence uma sociedade impaciente de que uma descoberta revolucionária pode demorar décadas? Quantas curas nunca chegaram a existir por falta de financiamento? E quanto à famosa fuga dos cérebros, quantos talentos científicos continuam a sair de Portugal? Quanto do nosso atraso económico se deve a esta falta de visão? Vou perguntar também.
E neste tempo de desinformação, teorias da conspiração e desconfiança em relação ao conhecimento científico e dos especialistas, a investigação científica está a perder lugar e relevância. A experiência da pandemia é um bom exemplo disso. A ciência conseguiu produzir vacinas em tempo recorde, nomeadamente com tecnologia de RNA, e ao mesmo tempo, a ciência nunca foi tão atacada por ruído, medo e ignorância, com tantas vozes negacionistas. Como é que uma cientista olha para estes paradoxos da atualidade? Estamos mais próximos da cura de doenças raras e das mais mortais? O cancro pode passar a ser uma doença crónica controlável? Os órgãos humanos podem passar a ser produzidos em laboratório? Questões não me faltam e quero juntar ainda mais um dilema ético difícil. Se a ciência nos der a possibilidade real de vivermos além dos 100 anos ou mais, de forma saudável e autónoma, quem terá acesso a esse privilégio? Será um direito universal ou um luxo reservado a poucos? Temos muito para conversar. É na sala de podcasts do Expresso onde estamos agora. Olá, Maria do Carmo Fonseca. Bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, muitíssimo obrigado por este convite. É um enorme prazer estar aqui e estou ansiosa por responder a essas perguntas. Que bom, temos tempo para aprofundar neste mar. Vamos conversar? Vamos a isso. Vamos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, comece por isto. Um cientista, uma cientista é alguém que tem sempre um pé no futuro, que vive à frente do tempo, antecipando para resolver problemas, enigmas e doenças que atualmente no presente não têm solução. Podemos pensar assim. Eu diria que um cientista é alguém que é, acima de tudo, extremamente curioso e se sente irrequieto e inconformado com as perguntas a que nós não conseguimos responder e os problemas que nós não conseguimos resolver. E cada cientista dedica a sua vida a tentar contribuir para essas respostas. Normalmente, cada cientista faz uma pequena contribuição. Alguns cientistas têm o gênio, o talento e a sorte, porque às vezes também há aqui um componente de sorte, de fazer aquelas grandes descobertas que realmente permitem um grande salto em frente. Mas a maioria de nós vai fazer pequenos contributos que todos juntos também contribuem para continuar a subir a escada do conhecimento. Às vezes com equipas, não é? Sempre, muitas vezes com equipas. Quase sempre com equipas. Relativamente a esta sua ideia de que o cientista está a preparar o futuro, sim, porque cada vez que nós temos mais conhecimento, nós sabemos que vamos mudar o futuro. Prevêem um certo futuro. Não, vamos construir o futuro. Porque ao longo de toda a história da humanidade, o homem esteve sempre a evoluir e nunca continuou a viver como vivia antes. Deu sempre saltos em frente e todos os saltos em frente tiveram relacionadas com descobertas. Que no início eram descobertas empíricas, eram descobertas feitas por acaso. Mas o homem sempre foi inteligente, a humanidade sempre foi inteligente e rapidamente percebeu que podia tirar partido dessas pequenas descobertas ao acaso e mudar a sua vida. E portanto, foi assim que a humanidade foi vivendo de forma cada vez mais confortável, até chegarmos aos dias de hoje. E mesmo ao longo das nossas vidas, eu ao longo da minha vida tenho assistido a saltos enormes na maneira como vivemos e como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo. E todas essas mudanças tiveram por base descobertas científicas que depois foram transformadas em tecnologias. Portanto, cada vez que eu e todos os outros cientistas fazemos uma descoberta, nós não estamos a prever o futuro, nós estamos a construir o futuro. À medida das necessidades
do presente e dos desafios do presente, não é? Infelizmente, à medida daquilo que os homens quiserem fazer com essas descobertas e que nem claro. sempre são necessidades, porque infelizmente há utilizações da ciência e da tecnologia que não são propriamente necessidade, mas estão relacionadas com vontade de domínio, vontade de conquista, vontade de ser superior a outros, porque isso também é uma característica humana. E isto é ambivalente, não é? As próprias boas descobertas científicas com valor para a humanidade podem ser mal usadas. Usadas para a guerra, e temos o caso da bomba atómica, da descoberta da energia nuclear, que pode ser muito bem usada para benefício de todos, mas que também pode ser mal utilizada, e estamos hoje novamente a viver com esse confronto. Mas eu gostava de aproveitar a oportunidade para dizer que nuclear não é necessariamente mau. Nuclear pode ser bem usado e nós sabemos como usar bem Isto o é nuclear. importante, porque é uma palavra com um peso negativo enorme, não é? É uma palavra que ganhou um peso negativo devido à má utilização, mas cada vez mais nós estamos a ser confrontados com a necessidade de encontrarmos fontes de energia alternativas. Claro que o solar, o vento são muito úteis e não podem ser descurados, mas não chegam. E vários países fizeram a opção de ter energia nuclear perfeitamente controlada. Pois, e a questão é o impacto ambiental. O impacto ambiental, em relação às energias, não é? Quando é medido, o nuclear não é mais detrimental do que o vento ou o solar. E, portanto, aí está outra vez como o conhecimento científico às vezes não passa suficiente para a sociedade e criam-se mitos. E associado ao nuclear está um grande mito que se calhar temos que começar a trazer mais ciência para o desmistificar. Mas isto é apenas um exemplo de descoberta científica. Nem sempre é bom, nem sempre é bem utilizada, mas temos que as continuar a fazer, porque... E tem que haver uma ética, não é? Isso leva-me à ética, porque os grandes avanços da longevidade, sei lá, tanta coisa que tem um lado perverso, não é? E mais simples do que isso é a atual assimetria que nós vivemos no mundo. Eu lancei isso na introdução, não é? Exatamente. E não é para quem? Que descobertas para quem? Nós temos crianças a morrer todos os dias por falta de condições mínimas. De higiene, comida. De higiene, de medicamentos básicos a que nós temos acesso. E, portanto, a humanidade tem estas características. Os homens podem ser muito bons, eu estou a dizer homens no sentido de humanidade, podem ser muito bons, mas também podem ser muito perversos, ter comportamentos muito perversos, muito egoístas, e isso leva a uma enorme assimetria. E eu vejo com preocupação que ao longo da minha vida, eu sou uma criança uma adolescente do 25 de Abril, portanto eu apanhei a Revolução do 25 de Abril com 15 anos. Então, deve ter sido vibrante. Foi muito vibrante. Esse tempo para si. E eu tornei-me adulta a querer construir um mundo mais justo. E agora que tenho quase 70 anos, vejo um mundo a evoluir no sentido exatamente oposto, a ser cada vez menos justo e as assimetrias sociais a agudizarem-se cada vez em mais países. E isso entristece-me e frustra-me, porque apesar da ciência nos estar a dar cada vez mais ferramentas para vivermos melhor, essas ferramentas estão acessíveis a cada vez menos pessoas em todo o mundo. E aí por vezes mal usadas. Não é de agora o mau uso da ciência. Agora ocorreu-me o Holocausto.
e a forma como a ciência era usada da forma mais horrenda que há memória, e portanto é isto. Nem sempre o conhecimento é um valor bom em si, se mal usado. Exatamente. Não é? E há um outro aspecto do mau uso da ciência que nos está a afetar a todos nós e que eu gostava de salientar, que é a maneira como nós industrializamos a nossa vida, nomeadamente aquilo que comemos. Nós deixámos de comer os alimentos naturais. É tudo processado. É tudo processado. Muita coisa processada. Às vezes escapa-nos do conhecimento que certos produtos são muito processados. E esse processamento... Até a própria carne, às vezes é processada, não é? Porque... não é? Já tem ali farinhas e coisas. E não só, a maneira como os animais são criados, são alimentados. O peixe, de tudo... Enfim, a alimentação... Todas essas alterações têm por base o conhecimento científico. Portanto, eu queria trazer isto como mais um exemplo de como a ciência pode ser mal aplicada com a melhor das intenções. Já não estou ao nível do Holocausto. E no fundo, quando nós vamos ver o que é que os médicos nazis pretendiam, se calhar eles não queriam fazer mal às pessoas, eles queriam avançar o conhecimento. Agora não olhavam a meios como fazer isso. Pois. Mas deixando isso que já é passado, vamos ao dia 2. E vamos ao dia 2 e vemos como a tecnologia invadiu a maneira como nós nos alimentamos, a maneira como nós gostamos de nos apresentar, maquilhar, alterar o nosso próprio corpo. E numa ânsia de aparência, de beleza, de juventude, do que seja. E não temos estado preocupados em olhar para as consequências do que estamos a fazer aos nossos próprios corpos. E há um alerta muito importante que já está aqui, que é o aumento de incidência de doenças, nomeadamente o cancro, em pessoas jovens, a pessoas com 30 e tal, 40 anos. É verdade. E isso atribui a quê? À alimentação, à forma como as pessoas estão a aceder a determinado tipo de procedimentos que têm efeitos secundários? É o quê? Ora, nós ainda não sabemos, e isso é um dos grandes desafios da ciência biomédica atual. Claro que identificou muito bem que o grande desafio... eu diria que o primeiro grande desafio à ciência biomédica hoje continua a ser curar as doenças que afetam muita gente e que são incuráveis. E que as mais mortais são as cardiovasculares, AVC e cancro, não é? Exatamente, e depois temos doenças muito debilitantes que são as demências. As neurodegenerativas, os Alzheimer's. Parkinson's e assim, que atacam a boa parte da população a partir de determinada idade. Exatamente, e que estão intimamente relacionadas com o envelhecimento e, portanto... incapacitação. Resolver essas doenças... Há cientistas que acham que a maneira de resolver essas doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento é atrasar o envelhecimento. E, portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas e de tal maneira que já se propôs encarar o envelhecimento como uma doença, no sentido de estimular esta ligação. Nós, se formos capazes de atrasar o envelhecimento, vamos conseguir resolver o problema das doenças neurodegenerativas. Isto foi decidido há uns anos atrás na Organização Mundial de Saúde, criou uma grande celeuma, foi muito controverso. Tratar o envelhecimento como uma doença. Considerar o envelhecimento como uma doença, e agora essa decisão foi revertida. Isto também mostra a relação entre a ciência, a sociedade, como a sociedade pode influenciar as decisões científicas. Mas vamos voltar aos grandes desafios que a ciência biomédica atual tem nas mãos. Está a enfrentar. Estas doenças que não conseguimos curar, o envelhecimento, atrasar o envelhecimento para evitar grande parte destas doenças, e depois este novo desafio, que é as pessoas mais novas estarem doentes, estarem nomeadamente com cancro. Ora, o que é que mudou
nos últimos 20, 30 anos, porque as pessoas que agora têm 40 anos e têm um cancro diagnosticado aos 40 anos tiveram uma vida, tiveram expostas durante a sua vida a um ambiente diferente que as pessoas que nasceram há mais tempo atrás. E, portanto, a resposta tem que estar no ambiente. No ambiente. No ambiente, aquilo a que nós estamos a ser expostos. E na alimentação, que inclui tudo. Isso tudo. Inclui sim. A alimentação, Hábitos de vida. as alterações de alimentação, o sedentarismo, que nós temos uma vida cada vez mais confortável e movimentamos-nos menos, e depois aquilo tudo a que nós estamos expostos, todo o ambiente a que nós estamos expostos, porque nós não sabemos o efeito dos plásticos, dos microplásticos sobre o nosso corpo. Que estão em todo lado, e vão parar os alimentos também, não é? Não sabemos os efeitos dos pesticidas e dos fertilizantes que são postos nas plantações e que vêm parar ao nosso corpo porque os ingerimos. Todos os medicamentos e hormonas que são dadas ao gado, aos animais, que depois aos peixes, que depois nós consumimos, e portanto nós estamos a ser encarados com um novo conjunto de problemas que se calhar foram provocados por nós próprios. Isso é uma aflição tremenda, porque não temos como nos defender disso, não é? De muitas das coisas que elencou, que nomeou. Enfim, como saber? Exatamente. Como nos defendermos? Exatamente. E então? E então? É uma inquietação, não é? É uma inquietação. É um enorme escuro, uma enorme escuridão, não é? É, e que as pessoas têm que estar mais conscientes, porque algumas coisas conseguem ser mudadas. Dê-me um exemplo ou outro. O consumo de processados. Os processados, o sedentarismo, a exposição, porque, por exemplo, eu vejo com muita preocupação que há um uso excessivo de produtos que são colocados do nosso corpo para maquilhagem, beleza, tratamento do cabelo, de tudo, as unhas que as senhoras agora gostam muito de usar, que são completamente artificiais. Nós não sabemos exatamente que consequências é que a exposição a estes materiais está, sobretudo, em pessoas muito jovens. Porque durante o período de crescimento é quando as nossas células estão mais, se dividem mais e, portanto, estão mais suscetíveis a ficar com erros que podem vir a desencadear cancros a médio prazo. E por isso é que eu acho que é cada vez mais importante falar-se em conhecimento e não se embarcar em atitudes só porque é moda, só porque os meus colegas fazem, só porque ter cautela. Todos os meus amigos fazem. Era bom as pessoas de vez em quando pararem e lerem um pouco sobre os potenciais riscos daquilo que fazemos no dia-a-dia. Chegamos a um paradoxo, não é? Uma questão. O parecer jovem, o parecer mais bonito, ficar mais bonito, ficar mais jovem, com essa aparência, por um lado, e falámos de procedimentos, e por outro lado, a importância de desacelerar o envelhecimento, não é? E a ciência está nesse encalço, e aqui eu julgo que a ideia é vivermos melhor, com qualidade, de forma saudável e autónoma até mais tarde, e não tanto vivermos muito mais anos, ou seja, sei lá, vivermos até aos 150, até aos 160, estou aqui a lançar números que eu acho que nunca aconteceu, nem o Guinness tem. Aqui fala-se mais do que tudo, a ciência está a procurar que cada vez mais pessoas consigam ter uma velhice saudável. Exatamente, é isso mesmo. Sem doenças incapacitantes. Ou mortais. É importante nós percebermos que desde o tempo em que há registros da idade das pessoas, a idade com que as pessoas morrem, nós já temos em 1900
portanto, no início do século passado, nós já temos registros de pessoas que morreram aos 110, 115 anos. Eram muito poucas. Eram os imortais da altura. Era uma tão raro que era, porque a idade média de vida era muito abaixo. A média. Mas havia algumas pessoas que resistiam até aos 100 e poucos. O que é que aconteceu ao longo dos últimos anos, onde a média tem vindo a subir? O limite não subiu. Ou seja, os supercentenários, que são as pessoas que ultrapassam os 100 anos, não conseguem durar mais do que 115, 118 anos. Parece que há ali uma barreira natural à história natural do corpo humano. E, portanto, apesar de ter havido há uns anos atrás alguns cientistas, eu diria mais pseudocientistas, a dizer daqui a 5 anos toda a gente vai viver até aos 150. Não, estamos muito longe de ultrapassar esta barreira natural que está ali entre os 115, 120 anos. E onde é que a ciência está a focar-se? É em atrasar os sinais de envelhecimento, outra vez olhando para o envelhecimento como um processo, como se fosse uma doença. E sinais, acima de tudo, internos, não é? Que é o mais importante. Exatamente, para que a pessoa consiga chegar aos 100 anos, mas com uma boa qualidade de vida. Esse é que é o grande desafio, chegar aos 100 anos com uma boa cabeça, e com um mínimo de mobilidade. Então, há imenso trabalho e há Estamos em que ponto desse desejo, desse caminho? Estamos no ponto em que não há dúvida que é possível atrasar o envelhecimento. Biologicamente, nós sabemos, ao nível de uma célula, nós sabemos como levar uma célula velha a andar no tempo para trás e ficar nova. Nova como? Com características jovens. Portanto... Uma célula. Mas não um corpo inteiro. E não um corpo inteiro. Mas, se o corpo é feito de células e nós sabemos fazer isso a células individuais, é só uma questão de tempo para transpormos isso para o corpo. Mas, portanto... Maria do Carmo, ajude-me, eu estou aqui a imaginar um filme de ficção científica em que entra um corpo octogenário dentro de uma cápsula, chamemos, ou uma maca, o que quisermos chamar, recebe esse tratamento em que o corpo inteiro rejuvenesce e de repente fica com 20 anos, e isso é a promessa, se tiver sempre acesso a essa cápsula ou a esse tratamento, é a promessa da vida eterna. Da vida eterna, exatamente. A questão é, a grande dificuldade é como levar aquilo que nós sabemos fazer ao nível de uma célula para o conjunto de células. E depois há aqui um outro aspecto importante, que eu antevejo que não vai ser possível transformar uma pessoa com 80 anos muito debilitada numa pessoa de 20 anos. É que algumas das alterações que vão ocorrendo são irreversíveis. E essas nós, por definição, são irreversíveis, não as conseguimos alterar. E, portanto, o segredo está em atuar precocemente e evitar que se comecem a acumular alterações irreversíveis. Mas então uma pessoa com 30 anos pode reverter e nunca passar dos 30? Isto parece aquele filme da Goldie Hawn e da Meryl Streep, sim, não é? Que de repente tem ali a procura da juventude eterna. Exatamente. Eu não lhe posso dizer qual vai ser o limite, porque nós ainda não sabemos, mas é algo fascinante. É algo fascinante. E ao mesmo tempo, diga-me, perverso. Ou seja, podemos chegar a um ponto em que vamos estar sobrelotados porque nascem
muitos bebés e as pessoas estão cada vez a morrer menos. Sabe que... Mas isto é uma distopia curiosa. Vou-lhe responder com dados e vou deixar o Bernardo tirar as suas conclusões, se realmente nós nos aproximamos dessa distopia ou não. Nós já sabemos algo que é capaz de algo muito simples, que só tem que ver com o nosso comportamento, que claramente atrasa o envelhecimento. Está perfeitamente demonstrado. E é restrição calórica. É comer menos, de forma a que em cada refeição nós acabamos a refeição e ainda sentimos um pouco de fome. Não ficarmos saciados. Não, é evitar a saciedade. Ficarmos saciados, veio mesmo a calhar, era mesmo isto que eu precisava. Isto é um erro. Exatamente. Esta sensação de ficarmos bem. Exatamente. Não foi suficiente, é o ideal. Agora, isto é uma boa ideia para a restauração, porque poupa. Agora, quantas pessoas praticam restrição calórica para aumentar o seu período de longevidade saudável? Muito poucas. Porque é um grande prazer, não é? Porque é preciso uma enorme força de vontade e é contra a nossa natureza humana de ter prazer, de se sentir saciado. Não estamos a falar de pessoas com excesso de peso, com sobrepeso. Não estamos a falar de toda a gente. Pessoas magras, com peso dito normal. Ou com excesso de peso. Todas devem fazer. Com frequência ou quase sempre, todos os dias, restrição calórica. Ou seja, comer menos do que o corpo pede. Exatamente. Caramba, é a palavra, é a expressão técnica. Pois é, e portanto, apesar de nós sabermos isso, muito poucas pessoas conseguem aderir. Eu conheço alguns cientistas que aderem e que fazem isto. Eu ia perguntar se faz isso. Faço isso. É muito poupadinha no que coloca no prato. Exatamente. Por uma questão de saúde. Por uma questão de... Eu acho que a evolução da humanidade está a ser tão rápida que eu quero continuar a acompanhá-la, quero continuar, por um lado, a contribuir para essa evolução e, por outro, a ver como é que as coisas estão a mudar. E por isso eu queria continuar cá há mais alguns anos, mas com a melhor saúde possível. É muito interessante isso. Deixe-me fazer uma pergunta pessoal que eu sinto que a maioria das pessoas poderá querer saber. Uns excessos de vez em quando perturbarão essa ideia? Ou seja, de vez em quando sair para jantar e então aí saciados, mas no dia-a-dia o prato meio vazio. O que a evidência científica indica é que isto tem que ser regular e ao longo de todo o tempo. Sem nenhum dia para excessos. Não lhe posso dizer se está testado que um dia de excesso perturba ou não. Mas o problema é quando a pessoa se habitua a dizer é só hoje. Pois. Depois, na semana seguinte, é só hoje. E depois já são mais do que um dia as dietas semana. Que vão ao ar, já sabemos. Mas esta ideia de que dieta para todos é muito interessante. Portanto, voltamos à distopia. Eu acho que vai ser muito pouco provável a humanidade ser confrontada com esta distopia por duas grandes razões. A primeira é que aquilo que toda a gente poderia fazer, as pessoas não aderem. Bem pelo contrário, é muito mais fácil as pessoas aderirem àquilo que nos faz mal e que nos está a encurtar o tempo de vida. Isto por um lado. Por outro, se encontrarmos realmente uma maneira de intervenção com um medicamento que faz a mesma coisa que a restrição calórica, isso vai ser caro e vai ser acessível apenas a uma minoria da população. E, portanto, eu acho que a probabilidade de nós ficarmos confrontados com a distopia da longevidade vai ser muito baixa, até porque quando olhamos para as curvas do crescimento da vida média, do tempo de vida média, ela cresceu muito, mas agora estabilizou. E já há, em alguns países, tendência para começar a descer. Isto
pelos hábitos de vida, não é? Claro. E voltamos aos hábitos de vida que nós fomos ganhando devido ao domínio tecnológico das nossas vidas. Claro. E muitos dos nossos prazeres fazem mal ao corpo. Não é? É, e porque a indústria e o modelo de mercado e de trocas em que nós vivemos, que não é de agora, sempre a humanidade sempre gostou e teve esta apetência pelo prazer, aquilo que é raro, aquilo que não é conhecido. O comércio foi a base do desenvolvimento de toda a humanidade e agora as indústrias, as tecnologias oferecem-nos aquilo que nos dá prazer, e normalmente aquilo que nos dá prazer leva-nos a um estilo de vida que não é nada saudável. Pois é. Se eu lhe perguntasse qual seria a descoberta científica que adorava assinar no futuro, qual era? Isso é uma pergunta difícil. Eu vou-lhe responder muito ligada à investigação que nós estamos a fazer atualmente, e que é exatamente perceber quais são as moléculas que estão a mediar este efeito nocivo do nosso ambiente atual sobre as células. E isso teria reflexos em quê? Isso teria reflexos em como prevenir. Nós já sabemos que há a atitude do estilo de vida, mas como as pessoas não aderem ao estilo de vida, nós vamos precisar de ter medicamentos, intervenções farmacológicas para evitar esses efeitos. E, portanto, se nós conseguirmos mostrar qual é a relação entre o ambiente e a alteração que, nomeadamente, está a provocar o cancro jovem, nós identificamos o alvo que pode vir a ser a fonte de um tratamento. E evitar. É possível, em breve, uma vacina contra o cancro? As vacinas contra o cancro já estão a ser feitas, já estão a ser testadas. E com sucesso? Com sucesso em alguns casos, como é a história de todos os cancros. O cancro, nós não podemos dizer que o cancro é uma doença, há muitos tipos de cancros. Há muitos cancros. E quase para cada cancro há uma atitude terapêutica. Nós temos cada vez mais cancros que conseguimos transformar em doenças. Uns que ficam completamente curados, outros que ficam transformados em doenças crónicas, e eu antevejo que isso vai continuar a ser assim, ou seja, a percentagem de cancros que nós conseguimos tratar tem estado sempre a aumentar. A vacina contra o cancro é mais uma das modalidades terapêuticas que estão aí a chegar e extremamente promissoras. Mas e quando é que poderá chegar ao mercado? Acessível à maioria das pessoas? Depende dos resultados dos ensaios clínicos, mas eles estão a sair. Isso quer dizer que nos próximos anos? Nos próximos anos, E essa vacina poderá ser mais eficaz ou dirigida para que tipo de cancros? Essa vacina tem estado a ser muito explorada para os melanomas, que são cancros da pele, aqueles cancros associados à exposição à radiação solar. Portanto, acima de tudo esses? Acima de tudo esses que têm estado a dar muito bons resultados, mas há ensaios noutras áreas, e há outro tipo de intervenção imunológica, que são as células CAR-T, que também que é um outro tipo de medicamento muito recente e que começa a ser cada vez usado para mais tipos de cancro. Relativamente à acessibilidade, eu também gostava de dizer
que o nosso Sistema Nacional de Saúde é fantástico, ao contrário de muitos outros países ditos desenvolvidos, e assim que um medicamento é aprovado pelas entidades reguladoras internacionais, nomeadamente a Agência Europeia do Medicamento, ele fica acessível à população portuguesa através do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nós em Portugal temos o privilégio de ter acesso a todas as terapias inovadoras que são aprovadas, ou seja, que se demonstra que têm um benefício. Ainda, e devemos preservar isso. E temos que preservar isso, claro. Exatamente. E os testes genéticos que nos permitem antecipar a probabilidade de ter certas doenças? Eu lembro-me de um caso mediático. A Angelina Jolie retirou as 2 mamas de forma preventiva para não desenvolver cancro da mama. Ela não tinha nada nas suas mamas e retirou-as por isso mesmo. Portanto, é um tratamento invasivo, mas eficaz. Ela fê-lo eventualmente porque se deu conta, porque teve acesso a isso, a perceber que a probabilidade de desenvolver cancro da mama era altíssimo. Estendendo esta ideia a todos nós, faz sentido que todos nós ou só certas pessoas façam testes genéticos para perceber que doenças poderão desenvolver? Essa é outra área onde a ciência tem evoluído imenso. E há relativamente pouca adesão da sociedade em geral para fazer este tipo de triagem preventiva. Nós continuamos... Mas é caro? Não é uma questão de ser caro. Ou os médicos também não aderem, porque isto é dos dois lados. Às vezes, não precisa, deixe lá disso, não precisa. Os médicos nunca podem dizer isso. Pois. Um médico nunca pode interferir diretamente na decisão de uma pessoa, porque estamos a falar de pessoas... Claro. Não são doentes, são pessoas saudáveis, mas que na sua família houve casos, foi assim que a Angelina Jolie soube, é porque a mãe tinha morrido com o cancro da mama. Eu diria que a maioria de nós, ou muitos de nós, para não errar, têm casos na família com cancro. Portanto, partindo dessa ideia de que a maioria de nós tem um caso na família, faz sentido pedir esse teste genético? Não, faz sentido falar sobre isso com o seu médico. Porque há indicações precisas, não é apenas por haver várias pessoas na família com cancros que imediatamente se tem uma indicação para fazer o teste. Há critérios precisos e isso tem que ser avaliado. Não há também uma associação em Portugal que se chama Associação Evita, que trabalha muito em prol do awareness, de levar as pessoas a ficarem conscientes de que existem estes riscos para cancros, não é só cancro da mama, há vários cancros para os quais existe um risco hereditário. Isto é uma expressão que é check-up genético, não é? Exatamente. Não se deve fazer por tudo e por nada, porque também, outra vez, há empresas que fazem o seu negócio a vender check-ups genéticos e abusam um bocadinho do tipo de interpretação dos resultados. Portanto, é preciso ter cuidado. Não embarcar assim sem mais nem menos, ter uma orientação médica, mas realmente há pessoas que podem beneficiar de saber se têm um risco genético. Eu pergunto se agora ou no futuro será possível todos nós vermos de que doenças vamos padecer. Haver mapear as doenças de que cada um vai padecer e atuar sobre isso de forma prévia. Tudo não, porque as doenças que nós vamos padecer têm um grande componente do ambiente. Pois, isso. Ou seja, nós só podemos prever aquilo que tem um componente genético importante e mesmo assim 2 gêmeos
com a mesma alteração genética que causa uma doença, um pode ter uma doença grave e o outro pode até nem vir a ter a doença, porque o ambiente fala com os genes e por isso é que eu lhe disse, eu gostava muito de, até ao final da minha carreira, contribuir para perceber como é que o ambiente condiciona o funcionamento dos genes. E o ambiente é aquilo a que nós estamos expostos. E de um corpo e não de outro corpo, não é? Exatamente. Não é igual. Nem todos os corpos reagem da mesma maneira ao ambiente. Mas cada um de nós está exposto a ambientes diferentes. É muito difícil. E dois corpos no mesmo ambiente reagem de maneira diferente. Mesmo gêmeos. Mesmo gêmeos, mas aí é mais difícil de controlar o que é o ambiente, porque é mais difícil nós não podemos obrigar uma pessoa a viver num ambiente controlado no laboratório e, portanto... Pois. Só se forem concorrentes de um programa. E é por um período de tempo curto. Mas, portanto, voltando à sua pergunta, se podemos prever o que é que vai acontecer, e há aí quem diga que a inteligência artificial vai ser capaz de prever tudo o que... É uma questão que anda aí lançada. Anda. Há previsões a curto prazo que eu acho que sim. Então. Porque há alterações. Quando uma doença se manifesta, digamos, o culminar de uma série de alterações. Mas há que têm na base algumas alterações que ainda são microscópicas ou que são só moleculares e que nós hoje não as conseguimos ver. Mas a inteligência artificial já é capaz de detectar esse padrão de alterações antes da doença surgir. E, portanto, aí, sim, a inteligência artificial vai ser capaz de fazer diagnósticos mais precoces, porque detecta as alterações que o nosso corpo já tem e que, inevitavelmente, daqui a uns anos... Isso é muito interessante. Agora, não vai... dizer tudo o que nos vai acontecer durante a nossa vida, porque a nossa vida nós vamos estar condicionados a receber infecções que são imprevisíveis. Eu não sei que vírus é que eu vou entrar em contacto com ao longo da minha vida. E que disparates vão entrar exatamente no prato e na boca. Nem mais. Portanto, há aqui um componente em que podemos prever algumas coisas, sim, vamos ser capazes de detectar cada vez mais precocemente, sim, mas vai sempre haver um componente de imprevisibilidade que não é possível de medir. Outra coisa muito interessante que é na parte da medicina, nos medicamentos criados cada vez mais à medida de cada um, para cada doença. Nenhum corpo é igual a outro corpo, nenhum corpo reage ou desenvolve a doença da mesma maneira e é curado da mesma maneira. E até agora tem sido, não é? Este medicamento com esta dosagem mais e menos, de acordo com o peso, não sei, o género, mas não se tomava cada corpo um tratamento distinto. Aliás, havia um bias na ciência que porventura ainda existe um pouco na questão do género, não é? Porque os testes para os medicamentos até há pouco tempo eram mais medidos nos homens, não é? E depois as mulheres, até há uns anos era consensual que isso acontecia muito. Portanto, os medicamentos que estavam no mercado eram testados em homens e não em mulheres, e isso mudava muita coisa, desregulava. É possível, no futuro próximo, medicação à medida de cada doente? Isso é algo que já faz parte da medicina de hoje. Cada vez mais nós temos situações em que isso já é praticado. Mas não de forma generalizada em tudo? Não de forma generalizada, e é a tal evolução natural. Portanto, esse conceito da medicina personalizada vai evoluir muito com a entrada da inteligência artificial. Pois, quase que imagina alguém chegar à farmácia e com uma certa prescrição, com os dados biológicos da pessoa e a doença, enfim, uma coisa bastante complexa, e o farmacêutico coloca os dados e de repente há uma máquina que cria um medicamento à medida. Não é bem assim, porque a medicina personalizada começa na escolha do tipo de medicamento
e só depois é que vai à dose do medicamento. E isso é feito ainda pelos médicos, não pelos farmacêuticos, e cada vez com mais acesso e com mais conhecimento gerado por inteligência artificial, porque a inteligência artificial em medicina pode ser uma grande aliada, pode ser, é uma grande aliada, e todos os médicos usam cada vez mais como auxiliar, como no fim do dia é sempre o médico que toma a decisão, mas toma decisões com mais informação e mais rápido. E muito rápida. A questão é que, e vimos isso com a pandemia, com a Covid-19, a ciência está mais rápida a solucionar problemas, vacinas, não é? A rapidez que foi a criar-se a vacina para a Covid-19. Ou seja, a ciência está a acelerar o seu conhecimento ou não? Não foi a ciência já estava feita. O que foi acelerado foi a tecnologia, foi a produção. Exato, mas as coisas ligam-se no sentido, os resultados obtêm-se mais depressa. Vou-lhe dar um exemplo que é importante. Quando surgiu a epidemia do HIV, anos 80. Hoje nós ainda não temos a cura para o HIV. Houve imenso investimento no HIV. Agora, qual é a grande diferença? O Covid fazia parte de um grupo de vírus, apesar de ser um vírus novo, fazia parte de um grupo de vírus que já estava muito bem estudado. E é um vírus fácil de atacar, ao contrário do HIV. Que é um vírus com uma natureza biológica que o torna particularmente difícil de nós, com o conhecimento que temos, encontrar uma estratégia eficaz do eliminar. Mas, portanto, ao mesmo tempo, a Covid-19 era o mundo inteiro, as várias farmacêuticas a trabalhar para encontrar vacinas. Para a cura do HIV, se calhar não é um mundo inteiro ao mesmo tempo. Mas houve muito investimento. De forma nenhuma, a evolução do conhecimento sobre HIV, de forma nenhuma ficou travada por falta de investimento. O que é que aconteceu com o Covid? É que sabíamos que tipo de vírus era. Já sabíamos qual era o alvo da vacina, e depois a escolha era qual é o tipo de vacina que vamos fazer. Porque já havia vacinas, já se sabia fazer vacinas de vários métodos. E havia um método novo que nunca tinha sido posto em prática. Já estava todo desenvolvido na parte científica, mas nunca tinha sido posto em prática de uma forma maciça. E surgiu a oportunidade. Que era a vacina de RNA. Uns anos antes, em 2017, quando tinha surgido uma outra epidemia, que era o vírus Zika, que se começou a olhar com cuidado se isto vai ser uma pandemia ou não. Já tinha havido um grupo de cientistas que foram aqueles que depois receberam o Prémio Nobel pela vacina do Covid, que já tinham feito uma vacina de RNA para o Zika e tinham testado em primatas, em macacos. Só que ficou tudo na gaveta porque o Zika não veio a ser uma pandemia, eram surtos isolados. Portanto, a ciência já lá estava toda e tivemos sorte que o SARS-CoV-2 era um vírus fácil de responder a uma vacina. E depois, qual foi a grande novidade? Foi, pela primeira vez, fez de uma forma muito rápida o teste em massa de um novo tipo de vacina. Foi essa parte. Portanto, apesar de haver mais tecnologia, a inteligência artificial estar mais sofisticada, a ciência não está mais acelerada a produzir conhecimento? Olha, essa é uma pergunta extremamente importante, porque tem havido
vários estudos que querem medir se nós estamos a produzir mais conhecimento de uma forma mais acelerada hoje ou menos acelerada. E em 2023 foi publicado um artigo que encontrou uma métrica para medir o impacto das descobertas científicas e mostrava que ao longo da segunda metade do século passado e do atual século XXI, a frequência de grandes descobertas, daquelas que mudam radicalmente a nossa visão da ciência, estava a ser mais lenta do que tinha sido durante a primeira metade do século XX. Porque durante a primeira metade do século XX descobriu-se tudo. Descobriram-se os genes, o código genético, descobriu-se a energia nuclear, descobriu-se como fazer bombas atómicas, descobriu-se como ir à Lua. Portanto, na primeira metade, os primeiros anos do século XX foram muito transformadores, e a partir daí parece que estamos só a fazer melhorias ou que os grandes conceitos já foram descobertos. Isto criou uma enorme celeuma, porque primeiro os cientistas não gostam de se pôr em causa e dizer tu agora só fazes não estás a contribuir com grandes descobertas. Mas também gerou um grande interesse da parte de quem financia a ciência, porque há dois grandes tipos de investidores em ciência. Há os governos, portanto há os fundos públicos, que querem o desenvolvimento dos países e, portanto, em geral, tendem a financiar ciência sem dizer áreas específicas, portanto, financiam ciência de uma forma livre. E depois, que é outra... Já lá vamos, eu quero ir a essa minúcia. E depois há o chamado investidor de risco. Alguém que quer vir a fazer lucro. Estar associado a uma patente ou a um medicamento ou uma tecnologia ligada à ciência. Quer uns, quer outros, os países querem grandes descobertas para desenvolver o seu país. E vimos isso na China. A China decidiu fazer um investimento maciço em ciência para hoje ser um dos países tecnologicamente mais desenvolvidos do mundo, quando no século passado não era de todo. E os investidores também querem grandes descobertas, porque é isso que depois vai fazer novos negócios. E estamos a ver isso na inteligência artificial. A economia americana, as bolsas de Nova Iorque, hoje em dia são movidas pelas grandes tecnológicas que giram à volta de aplicações da AI. Portanto, quem investe em ciência quer grandes saltos, não quer pequenas... Um mar flat. Exatamente. E a questão é como é que se pode decidir, qual é a melhor maneira de decidir onde é que vamos investir o dinheiro. Ou seja, onde é que é bem aplicado? Onde é que é bem aplicado? Como é que eu vou escolher se vou dar o meu dinheiro ao projeto deste cientista ou ao projeto daquele outro cientista? E, portanto, hoje em dia está a haver uma enorme discussão dentro da comunidade que investe em ciência a rever as regras do jogo, as regras de como distribuir o investimento em ciência. E, portanto, quando me perguntou a ciência está cada vez mais rápida, eu diria que provavelmente não. Há muito mais investimento, há cada vez mais investimento em ciência e, portanto, há cada vez mais gente a fazer ciência. Se isso se reflete em cada vez um maior número de grandes descobertas, provavelmente não, porque... muita coisa já foi descoberta. Muita coisa está a ser apenas ligeiramente melhorada. A ideia de um cientista no espaço
a descobrir novos mundos e novas formas de vida é real? Absolutamente, e o que o que os cientistas hoje estão cada vez mais conscientes é de que nós ainda conhecemos muito pouco sobre tudo o que se passa na Terra e o espaço. O espaço é a nova fronteira e por isso há cada vez mais cientistas a estudar o que se passa no espaço, quer indo diretamente em missões, quer recolhendo dados de missões e depois estudando na Terra. É uma área fascinante e em grande expansão. Portanto, a ciência não está em risco de esgotar o que fazer. Exatamente. No seu caso, o que faz, sei que usa a metáfora das estrelas também, na forma como vai ao detalhe do detalhe para perceber a linguagem dos genes. Exatamente. Eu uso a metáfora das estrelas no sentido de que nós só fomos conhecendo o universo à medida que tivemos telescópios cada vez melhores. E ao longo do meu percurso eu fui olhando para os mesmos problemas, mas usando as novas tecnologias que estavam acessíveis. E por isso é que eu digo, eu ao longo da minha vida assisti a tão grandes avanços tecnológicos que eu queria continuar cá por mais alguns tempos, porque estou fascinada com aquilo que ainda pode vir e aquilo que nós podemos vir a descobrir graças a esses avanços tecnológicos. E portanto eu fui usando microscópios cada vez mais poderosos e fui usando, ao mesmo tempo que uso microscópios, também uso tecnologias que nos permitem olhar para as moléculas, moléculas uma a uma e ver onde é que elas estão dentro da célula, como é que elas estão a comportar, que modificações é que elas recebem do ambiente. A grande pergunta que eu agora estou obcecada é como é que as moléculas dentro da célula estão a responder às tais pressões ambientais, aos tais efeitos do ambiente. Imagina-se com 90 anos, 100 anos, com um super mega microscópio e estando num laboratório a continuar a descobrir nesse caminho? É o meu sonho. Eu tenho o Attenborough é uma das minhas inspirações e tenho outras colegas com 90 anos que ainda estão ativos e ativas e esses são as minhas referências. Lembro-me de tanta gente, agora veio-me à memória o professor, o filósofo Eduardo Lourenço, que até pouco antes de partir para outro mundo, com 90 e tais, continuava a produzir conhecimento. E é fascinante, não é? Assim sim, vale a pena chegarmos longe na idade, não é? Eu agora tenho um áudio que eu gostava que ouvisse e depois que comentasse. Vamos a isto? Carmo Fonseca pertence a uma geração de cientistas em que as mulheres ainda eram uma raridade em termos de reconhecimento. E realmente distinguiu-se na investigação que realizou e ganhou um enorme protagonismo até por causa dos prémios e das distinções que foi colecionando ao longo da sua carreira. Aquilo que eu considero que é mais distintivo na Carmo Fonseca, com quem tenho o gosto de interagir já há bastante tempo, é o facto de ser uma pessoa extraordinariamente inteligente, muito reconhecida no meio científico e que continua a guardar uma simplicidade, uma gentileza e uma delicadeza no trato que normalmente não acompanha perfis com esta notoriedade. Eu acho que isso deve ser sublinhado.
Carmo Fonseca, pelo valor que tem, poderia comportar-se como muitas pessoas. Também tem muito valor em termos de inteligência, em termos dos rankings que conseguem atingir em áreas de grande reputação, e mantém-se como uma pessoa serena, uma pedagoga excepcional, porque explica tudo o que é complicado de uma maneira muito simples, e como convivemos no Conselho de Escola da Faculdade de Medicina, eu aprecio bem o apreço que os alunos têm por ela e como normalmente a distinguem nas avaliações que os alunos fazem dos professores. E eu tenho uma pergunta para a Carmo Fonseca, e que é a seguinte: tendo nós hoje cada vez mais cientistas absolutamente excepcionais, gostava de perguntar à Carmo, como eu a trato, o que é que ela acha que o país tem que fazer para que esse talento seja retido em Portugal e para que seja valorizado em Portugal por quem tem a capacidade para tomar decisões. Pois é, acabamos de ouvir a antiga Ministra da Saúde, Maria de Belém, que deixa aqui um certo olhar sobre a Maria do Carmo Fonseca, destacando-lhe na mesma medida a inteligência e mérito científico, a par da simplicidade e delicadeza e a sua qualidade pedagoga ao traduzir de forma simples o que é extraordinariamente complexo, e questiona-lhe como podemos travar a fuga dos nossos cérebros e como devem ser valorizados a grande questão. Quanto do nosso atraso económico se deve a esta falta de visão, por vezes, na aposta da ciência, o avesso do que temos falado. A ciência é uma das grandes resistências aos movimentos de retrocesso no mundo? É o que vou perguntar. Vamos ouvir a resposta da Maria do Carmo Fonseca na segunda parte desta conversa, onde vou querer saber mais sobre quem é a Maria do Carmo Fonseca fora dos laboratórios, que tipo de criança e jovem foi e alguns dos seus grandes ou pequenos prazeres. Vamos saber que músicas a acompanham, vamos ouvir o texto que nos trouxe para ler e algumas sugestões culturais. Tudo para ouvirmos na segunda parte, disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas.